Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou fazendo essa aula extra aqui, um pouco meio fora, né, do script aqui meu, porque eu recebi algumas mensagens de alunos, só que não era alguma dúvida específica que vocês tinham. Olha, eu estou preocupada, né, não estou conseguindo fazer esse exercício, essa linha, eu não entendi, não. Foram mensagens assim, olha, estou completamente perdido, não estou conseguindo entender, quero mais exemplos, né, para conseguir fazer. Foram poucos alunos, acho que 2 alunos me procuraram, pedindo mais exemplos, mais exercícios. Como eu sei que pode ser a dúvida de mais do que esses dois, né, de mais alunos, então eu resolvi fazer essa aula só com exercícios, tá? Só que algumas coisinhas que eu queria falar antes para vocês. Em várias aulas eu já comentei, pessoal, não adianta ficar só vendo o vídeo, então façam os exemplos, né? Não é para fazer só os exercícios para entregar, é para fazer todos os exemplos. Fazer significa ir lá e testar mesmo, tá? Rodar o programa, copia e cola ali, né? Ou digita, são exemplos pequenos. Depois vai lá, muda uma linha. E se eu colocar um scanf a mais aqui? E se eu colocar um if aqui? Então, assim, testem, tá? É como andar de bicicleta, né? Como natação. Não adianta eu gravar um vídeo aqui de 5 horas de como você anda de bicicleta. Você não vai conseguir saber andar se você não pegar a bicicleta e andar, tá? Na natação, a mesma coisa, né? Não adianta você ficar olhando lá um vídeo de como nadar se você, se você não for lá e fizer, tá? Então, assim, façam, tá? Todos os exemplos que eu passar. Né? Se você não está com dúvida, se não é o seu caso, olha, para mim tá tranquilo, tal, beleza. Mas se você está com dificuldade, antes de me procurar falando que está completamente perdido, tenta fazer desde o início os exemplos que eu passei, que com certeza você não vai ficar completamente perdido. Alguma coisa você vai entender, porque os exemplos lá estão bastante simples, tá ok? Outra coisa, eu vou passar essa lista e não é para entregar, tá? Então, assim, na sala de aula também, né? Quando a gente estava presencial, porque essa matéria ela é muito prática, tá? Então, a aula era realmente de 10 minutos e o resto era exercício para fazer. Então, não tem muito segredo, tá? É fazer, pôr a mão na massa para você poder aprender. Só que o que acontece? Na sala de aula eu passava vários exercícios e nem todos era para entregar. O pessoal perguntava, pedia dúvida, né? Eu perguntava as dúvidas ali na hora. Quando não é para entregar, se é para fazer em casa, sim, muitos alunos não fazem, né? Então, assim, eu vou pedir para vocês fazerem, tá ok? Então, vocês têm essa hora, têm esse tempo para vocês fazerem mesmo os exercícios, tudo bem? Então, essa lista ela não vai ser para entregar, tá? Tem 15 exercícios aqui. Todos eles eu vou passar com a resposta para vocês, tá? Então eu vou passar a lista desse jeito que vocês estão vendo aqui na tela, né? Só as perguntas, mas eu vou deixar lá o arquivo em anexo com as respostas, que é para vocês estudarem, tá ok? Então numa outra turma o pessoal falou, né? Nossa, mas você já passou a resposta, gente. Se eu não passasse, vocês iam procurar na internet, né? Porque tem, eu até deixei o link. Então, assim, de quase todos esses exercícios acadêmicos simples, tem a resposta na internet, mas não é essa, né? O objetivo, não é esse. O objetivo é vocês aprenderem. Então, tentem fazer primeiro, tá? Então, vai olhar aqui, né, o enunciado, tenta, quebra a cabeça, tenta fazer, não conseguiu, daí vai lá ver a resposta, mas aí o seguinte tenta fazer. É coisa que eu sei que parece básica, né? Desculpa até estar falando, porque né, é básico mesmo, mas às vezes a gente esquece. Então, assim, vamos combinar, tá? Que vocês vão fazer desse jeito. Eu tenho certeza que vocês vão começar a programar, tá bom? Sem contar que tem N vídeos aí na internet, tem muitos canais legais no YouTube, né? Mas eu não vou passar nenhum para vocês por enquanto. Vamos ficar só nas coisas mais básicas aqui, porque eu não quero que vocês se percam e aí às vezes confunde mais ainda. Mas quem já tá avançado pode fazer, né? Não tem problema nenhum. Bom, mas vamos lá, né? Então, a lista que eu tenho aqui, olha, ela tem 15 exercícios. Eu separei em azul aqui os que eu vou passo a passo ver com vocês, tá? Se eu fosse fazer todos ia ficar um vídeo muito longo, então deixei a resposta lá, deixei o link para mais exercícios, então no arquivo de resposta tem um link com mais exercícios, tá? Mas eu deixei alguns aqui para vocês verem. Então, olha, o primeiro aqui é o exercício número 3, ó. Dados dois pontos A e B, cujas coordenadas, aí tem, né, o x1, y1, x2, y2, serão informadas via teclado. Então, o usuário vai entrar com 2 pontos na coordenada cartesiana, xy do primeiro, xy do segundo. Desenvolver um algoritmo que
calcule a distância entre A e B, tá? Então, um exercício desses, quem não lembra aí da matemática, teria que ir lá, correr atrás para ver, né, qual que é a fórmula para a gente calcular, né, a distância entre os pontos lá, raiz quadrada e o quadrado, né, de x1 menos x2, é aquela fórmula lá. Se você não lembra, é matemática básica, aí volta lá, dá uma olhada. Como é que fica isso daqui, então, no programa? Eu já deixei aqui, olha, copiado para vocês verem. Então, eu tenho aqui, olha, 4 variáveis, olha, x1, x2, y1, y2, e uma quinta variável aqui, distância. Todas essas variáveis são variáveis do tipo float. A minha tela sumiu aqui, mas não tem problema. O importante é o exercício aqui, olha. Então, todas são do tipo float, olha, porque eu vou aceitar, então, números decimais, né? E aqui eu tenho, olha, scanf x1, y1, scanf x2, y2. Então, eu vou ler, olha, o scanf, comando que vai ler, %f. Por quê? Porque é uma variável float, olha, tá vendo? E eu tenho que ter o e-comercial. Então, até aqui eu acho que tá tranquilo para a maioria de vocês, né? Depois, eu tenho a conta em si, olha. A conta em si, ela vai usar uma função de raiz quadrada e uma função de elevado, olha, de potência. Essas duas funções aqui, elas são encontradas nessa biblioteca aqui no math.h. Então, vocês têm que dar um novo include aqui, ó. Se vocês forem olhar nos exercícios de antigamente, aí, né, das aulas anteriores, não vai ter esse math.h, porque a gente não estava usando. Era uma biblioteca que a gente não importava porque não precisava usar essas funções. Então, agora eu dei um include novo aqui para poder usar. E o que essa conta está fazendo? Então, de novo, né, lá na matemática vocês encontram essa fórmula para achar a distância de dois pontos no plano cartesiano. Mas aqui eu tenho, então, a raiz quadrada do que? Olha, a potência, né, de x2 menos x1 ao quadrado, mais a potência, ó, né, ao quadrado de y2 menos y1. Vou somar tudo e vou fazer a raiz quadrada, olha, de todos esses caras aqui, dessa soma. Então, primeiro ele vai fazer, né, a diferença aqui, depois faz a potência e faz a raiz quadrada. E aí ele vai dar um printf, olha, a distância entre A e B, aí ponto 2. O que é esse ponto 2? Então ele está formatando a minha saída aqui com duas casas decimais. Eu já rodei uma vez aqui, então ele já está até aparecendo, né? Olha, aparecendo. O primeiro ponto eu coloquei lá bem no 00 ali, né? No início, depois eu coloquei 10, 10, olha. E ele calculou a distância. Se vocês fizerem na calculadora aí, vocês vão ver que vai dar esse resultado. E ele formatou para mim, olha, com duas casas decimais aqui, olha, tá vendo? Então, esse é um programa bastante simples, né? No ponto que vocês já estão, eu acho que vai ser tranquilo para a maioria de vocês. Aí, o segundo exercício que eu separei aqui. Para resolver junto com vocês, né? Então, todos esses daqui têm a resposta, como eu disse, né? Mas tentem fazer primeiro, tá? Antes de olhar. Mas eu separei um aqui para fazer com vocês, olha, que era, faça um algoritmo que leia um número indeterminado de linhas contendo cada uma a idade de um indivíduo. Então, você vai ir colocando números, né? 18, 25, 40, 3, vai colocando idades. A última linha, que não entrará nos cálculos, contém o valor da idade igual a zero. Então, a hora que o sujeito digitar zero, o usuário colocou zero, deu enter, ele vai parar. Tá? Então, percebam, aqui a gente está falando de laços, né? Então, eu vou usar aqui comandos repetitivos. Vou ler do teclado números até que o usuário digite zero. Depois eu faço o quê? Calcule e escreva a média deste grupo de indivíduos, a média de idade, né, desse grupo de indivíduos. Então, como é que fica esse exercício aqui? Olha, tenho então int idade, soma e um contador aqui, olha. Por que eu vou usar esse contador? Para saber quantas idades o meu usuário entrou antes de digitar o zero, tá ok? Todas essas variáveis vão ser int, por quê? Porque idade vai ser sempre um inteiro, tá?
A soma de um monte de inteiro vai dar um inteiro também. E o count é o contador, sempre vai contar mais um. E eu tenho um float média aqui, porque a média nem sempre vai ser inteira. Concorda? Então, se eu colocar lá, né, dois inteiros, dividir por n, pelo número de idades que eu entrei, pode ser que dê um número casa decimal. Então, eu tenho que usar o float. Aqui eu tenho, gente, um scanf, olha, porcento %d e idade. Antes de começar o while, olha, por quê? Isso daqui entra na lógica da programação. A primeira coisa que eu vou fazer é ler a primeira idade. Se a primeira idade já for zero, então ele vai, ó, while, idade maior do que zero. A primeira coisa ele vai perguntar, ele vai ver a idade que o usuário entrou aqui é maior que zero. Se for maior que zero, a primeira idade, então ele continua. Ele vai pegar, vai jogar essa idade dentro de soma, que primeiramente não vai ter nada, então vai ficar igual aqui os dois valores de soma e de idade. Vai fazer mais um no contador, olha, o contador valia zero, então o contador vai valer 1, porque leu a primeira idade, e vai ler de novo, olha, ler a próxima idade. E tudo isso dentro do scanf, do while, perdão. A hora que ele lê a próxima idade aqui, ele vai, acabou aqui, tá vendo? Tem o fecha chaves aqui, ele vai voltar para cá e o compilador vai fazer uma pergunta, olha. A idade é maior que zero? Se a segunda idade que ele digitou já for igual a zero, ele já nem vai entrar, olha. E já vai calcular a média aqui, tá vendo? Eu poderia usar o for nesse caso? Uma pergunta que eu faria lá dentro da sala de aula. Geralmente, nesse tipo de situação, não. Tá? Ah, mas eu consigo programar com for. Ótimo, mas geralmente, né, nesses casos onde eu não tenho pré-determinado o número de vezes que eu vou ter que executar um bloco, eu não sei quantas vezes vai ser, porque vai ser aleatório, o usuário que vai escolher ali na hora. Então, nesses casos, eu uso o while. Enquanto o usuário não digitar zero, eu vou continuar somando aqui, ok? Aí a minha média, não tem segredo, né? Eu tenho a soma aqui, olha, que é a quantidade de idades ali que foi somando, foi, né, acumulando ali, dividido pelo count, olha. Esse float que aparece na frente aqui, olha, por quê? Porque ele está convertendo todos os valores aqui em float para poder jogar dentro de média, que é uma variável float aqui, olha. Ah, mas no meu compilador rodou sem isso daqui. Ótimo, tá? Depende do compilador, até vai rodar mesmo. Mas para a gente garantir que vai ter, a gente chama isso daqui de cache de variável, né? Então ele está dando um cache, ele está transformando esse soma aqui. Se o soma, por exemplo, for 10, ele vai para 10.0. Ele vai colocar, entendeu? Casas decimais ali, mesmo que seja zero. A mesma coisa aqui no count, né? O count deu 3, entrou com 3 idades, mas ele vai transformar isso aqui em 3.0, só para ele deixar tudo certinho lá, o cache das variáveis, para jogar em média e não dar nenhum problema aí de incompatibilidade, perfeito? E aí ele vai dar um printf, ó, printf, quando a variável aqui, ó, aparece no printf, ela não tem e comercial, lembram disso? Eu posso ter a formatação bonitinha aqui, olha, na minha média. Então, se eu rodar isso daqui, né, vou lá digitar, sei lá, 20, 18 e 0. Ele pegou o 38 e dividiu por 2, olha. Tá ok? Então aí deu 19. O terceiro exercício que eu separei para vocês, olha, é a famosa calculadora aí de Celsius para Fahrenheit. Então a conversão de graus Fahrenheit para centígrados, né, o Celsius é obtido por. E aí tem a formulinha aqui, olha, né, 5 nonos F menos 32. Isso daqui também, né, vocês já devem ter visto lá no ensino médio, na matemática lá, ou na aula de física, enfim. Fazer um algoritmo que calcule e escreva uma tabela de centígrados em função de graus Fahrenheit que variam de 50 a 150, de 1 em 1. Né, ele dá uma observação aqui que a fórmula é essa mesmo. Como é que a gente faz então? Nesse caso, olha, o que acontece? Ele deu um valor, tá? Então ele falou, olha, que ia começar no 50, que ia até o 150, de 1 em 1, tá? Então nesse caso, pessoal, eu posso usar o for, porque eu sei de onde eu começo, onde eu termino certinho, vai ser sempre a mesma coisa. Então aqui, olha,
Se eu rodar, ele não vai nem me pedir nada, tá vendo? Ele deu uma lista aqui, olha, um monte de 50 a 150 valores aqui pra mim, olha. Começou no 50 aqui, tá vendo? Ó, no meu mouse aqui, olha. E foi até os 150 aqui, olha. E o que está acontecendo nesse programa então? Isso aqui é muito simples, tá? Então ele declarou uma variável int aqui, olha, que ele chamou de Fahrenheit, declarou uma variável float que ele chamou de centígrados aqui, olha, e ele começou, olha, for Fahrenheit é igual a 50, que é o que eu queria começar. Aí, olha, até que o Fahrenheit seja menor ou igual que 150, então ele vai começar no 50 e vai até o 150, somando 1. Tá vendo? Então, quem não lembra lá do for, né? Volta a aula do for lá que eu explico certinho. Inicialização, condição de parada e incremento. São os 3 parâmetros aqui do meu comando for. Tranquilo? E aí eu vou fazer aquela fórmula lá que ele passou. Tá? A fórmula tá lá. Cadê ela aqui? Né? Esta fórmula aqui, olha. Que já tá prontinha pra mim. Então, olha. De novo, cast de variável aqui, 5 dividido por 9 vezes, olha, Fahrenheit menos 32, a formulinha lá que ele passou. Joguei tudo dentro dessa variável float aqui, olha, e vou dar um printf, vou printar, né, os dois, o graus em Fahrenheit e em Celsius, ok? E aí, como são duas variáveis aqui, olha, então tem 2 parâmetros depois do fecha aspas aqui, tranquilo? E o último exercício que eu separei aqui para mostrar para vocês, olha, ele tem a ver com o primeiro exercício. Eu peguei de propósito esses dois, tá? Lá no site tinha muito exercício respondido. Vocês cliquem lá depois no link, vocês vão ver. Mas eu peguei esses aqui justamente por quê? Porque é uma variação, ó. Então aqui no 3 eu tinha que ver a distância do ponto A até o ponto B, perfeito? E aqui no 15, olha, eu tenho que ver a distância também, olha, mas escrever um algoritmo que vai ler várias coordenadas e vai ver a distância entre vários pontos. Quando a última linha contiver tudo zero, ele vai parar. Então, percebam o seguinte, eu vou digitar lá o ponto A ao ponto B, e aí ele vai calcular para mim a distância. Depois eu vou digitar de novo um ponto A2 e B2. Ele vai calcular a distância entre esses pontos A2 e B2. Esqueceu o primeiro. Aí vou colocar lá um terceiro ponto, A3 e B3. Ele vai calcular a distância entre esses dois novos pontos, A3 e B3. A hora que eu digitar 2 pontos lá, o A100, né, B100, que for 0, 0, 0, 0, ele vai olhar, opa, peraí, tá tudo na origem ali do plano cartesiano, tá tudo zero, então essa é a minha condição de parada, ele vai parar. Então ele é um pouquinho diferente, ele é uma evolução, vamos falar assim, daquele exercício 3, tá ok? Seria um exercício assim, que daria para usar de fato num programa como esses de editor de imagem, né? Esses programas de CAD, enfim, que trabalham com computação gráfica. Então é uma coisa bem, né, com polígono, é uma coisa que é bem factível aí, tá? Mas o que interessa aqui pra gente, então, como que fica esse algoritmo? Ele vai ser bem parecido, tá? Se vocês voltarem lá, né, no primeiro que a gente viu aqui, ele é bem parecido. A única coisa é que eu acrescentei, olha, de novo, comando repetitivo. De novo, pessoal, uso for ou uso while? While, né? Porque nesse caso eu não sei quantas vezes eu vou ter que repetir esses comandos. Então, o mais fácil, o mais comum é a gente usar o while, então. E aí ele vai ver, olha, ele vai primeiro ler de novo, olha, antes de entrar no laço, porque senão eles nem conseguiriam entrar, tá ok? Então, primeiro de tudo eu tenho que ter, olha, se eu apagasse isso daqui, olha, colocasse só aqui dentro do scanf, dentro do while, o que ia acontecer? Eu não ia conseguir rodar nem da primeira vez, tá? Opa, aqui tem um enter. Eu não ia conseguir rodar nem da primeira vez, porque ele ia ser tudo zero, concorda? Lembra, quando eu inicializo a variável, mesmo que eu não jogue um valor aqui, né? O valor default dela, que geralmente o compilador joga, é zero. Então, a hora que ele chegasse nesse while aqui, ó, opa, tá tudo zero, ele já ia sair. Entende? Então é a mesma coisa daqui, ó. Não sei se ficou claro, né, para todo mundo. É que aqui não tem o while, mas tem esse daqui, né? Por que eu tenho que ter esse scanf antes do while? Olha,
Porque se ele não tivesse aqui, ele não ia entrar, tá? Da primeira vez. Por isso que é importante vocês assistirem os vídeos que eu passo mais de uma vez, porque às vezes a gente não pega essas nuances, tá? Quem tá com bastante dificuldade, né? Depois assiste de novo, tá? Nem que seja para acelerar o vídeo aí, mas para ter certeza de que não ficou nada faltando. Perfeito. Então, olha, li as quatro coordenadas e aí vou checar. As quatro são zero? Tem que ser as quatro igual a zero. Se for uma só, não adianta. Se for duas, não adianta. Se for três, não adianta. Por quê? Porque nesse caso eu usei o ou, ó. Lembra do ou? Né? Então eu tenho lá o conectivo e o conectivo ou na aula de if. Lembra? Quem não lembra, volta lá na aula de if, né, nos operadores lógicos. A gente viu primeiro operadores aritméticos, depois a gente viu operadores lógicos. Nos operadores lógicos, eu tenho lá, eu dei a tabela verdade para vocês, né, dei tudo direitinho. Então, quando é ou, olha, ou isso ou aquilo. Se um dos caras aqui, olha, se um dos meus fatores aqui, olha, for verdadeiro, ele já vai entrar nesse while aqui, olha. Então, todos eles têm que ser zero aqui, olha. O x1, x2, o y1 e o y2. Se algum deles forem diferente, enquanto um deles for diferente, ele entra nesse while. Pronto. Enquanto esse for diferente de zero, ou esse, ou esse, ou esse, né? Aqui o diferente, ó. Então, enquanto um deles for diferente, faz toda essa conta aqui. A hora que todos eles forem igual a zero, é a hora de parar. Aí ele para. Tranquilo? Bom, gente, espero que tenha ajudado um pouco, né, a clarear aí a cabecinha de vocês, de quem estava aí perdido. O arquivo de respostas, então, como eu falei, tem todas as respostas lá, tá ok? Se tiver alguma dúvida mesmo assim, não se preocupem, pode me escrever, né? Os e-mails que eu passei lá para vocês, tá? Vamos concentrar no e-mail que é mais fácil de eu não perder aí as perguntas, né? Mas antes de perguntar, tenta fazer, né? Então tenta resolver, porque é uma coisa assim que tem que pôr a mão na massa mesmo, tá? Então, às vezes acha que entendeu, né? No vídeo, nossa, tava tudo bem, a hora que eu fui fazer, não deu certo, né? Deu ruim, é assim mesmo, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Vou deixar os links aí para vocês, tá bom? E a gente vai se falando então. Até a próxima aula. Muito obrigada.